Bem-vindos a mais uma entrevista do Diário de Notícias. O nosso convidado desta semana é o engenheiro Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa e recandidato nessas autárquicas do dia 12 de outubro. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco e gostava de começar por lhe perguntar, estas eleições vão ficar, concorda que vão ficar marcadas, seja qual for o resultado, vão ficar marcadas pela tragédia do Elevador da Glória. Muito obrigado aos dois por este momento. Eu penso que há efetivamente, e já o disse várias vezes, uma Lisboa antes desse acidente e uma Lisboa depois desse trágico acidente. E isso é naquilo que nós sofremos, naquilo que foi um acidente que ninguém esperava, e tudo isso marca a cidade do ponto de vista sociológico. Não deveria marcar do ponto de vista político, porque politicamente as responsabilidades são claras, não é? O Presidente da Câmara aqui representa um acionista de uma empresa. O Presidente da Câmara durante estes 3 anos aumentou o orçamento da empresa em 30%, a própria empresa aumentou o seu investimento, aquilo que foi a manutenção também no geral aumentou na empresa, depois as decisões que a empresa tomou têm que ser apuradas. Mas estamos aqui, como dizia o relatório preliminar, a apurar causas técnicas e, portanto, aqui a responsabilidade política daquilo que é o ente jurídico Câmara em relação a uma empresa autónoma é dar-lhe essas condições. E eu digo sempre, se provar que o Presidente da Câmara não deu essas condições, mas elas são claras, porque elas são transparentes, portanto essa responsabilidade política é clara, se isso se provasse, mas não se prova, porque nós sabemos o que é que fizemos e as contas são transparentes, o Presidente da Câmara assumiria as suas responsabilidades. Mas as minhas responsabilidades políticas são claras e não é necessário chegar ao dia das eleições para saber quais são essas responsabilidades, uma vez que durante 3 anos nós aumentámos em 30% o orçamento da empresa, aumentámos em quase 30% o dinheiro para a manutenção que foi para a empresa, a própria empresa aumentou em 60% o seu investimento. Mas concorda que mesmo... Mas há uma Lisboa antes e depois, e eu penso que aí eu representei verdadeiramente o sofrimento dos lisboetas, que foi também o meu sofrimento, mas sobretudo tive que como pessoa, tive que conseguir ir mais além naqueles dias, liderar, coordenar momentos tão difíceis. Mas mesmo que se chegue à conclusão que, do ponto de vista técnico, que não, ou melhor, do ponto de vista de quem gera a empresa e do ponto de vista da Câmara, que não há nenhuma responsabilidade direta, no sentido que não há ninguém ali que teve uma falha na forma como, por exemplo, supervisionou a manutenção, mas não acha que mesmo nesse caso alguém não é necessário que alguém assuma a responsabilidade perante o país e a cidade? Eu penso que essas responsabilidades técnicas vão ser assumidas. Agora, o que não podemos fazer é que um julgamento sem ter conclusões dos relatórios técnicos. Há aqui 3 investigações em curso. Aliás, eu pedi mais uma do que o normal. Uma, obviamente, é feita pelo Gabinete do Governo, pelos chamados BIAF, outra é interna, e eu, naquela noite, pedi mais uma investigação que fosse feita externamente à Carris. Portanto, nós temos que esperar pelo resultado de E foi por isso que não deixou o Presidente da Carris demitir-se. Porque não fazia sentido, isso seria uma cobardia. Eu acho que os líderes também se definem nestes momentos tão duros e sei na primeira pessoa do que falo. E a primeira característica de um líder é no momento em que o próprio líder sente esse sofrimento no seu estômago lá dentro, que é um sofrimento terrível que nós sentimos, conseguir reagir e conseguir tomar decisões. E foi isso que nós fizemos e eu penso que os lisboetas percebem isso. Obviamente há um mundo mediático que eu respeito, mas há um mundo que é um mundo lá fora, e as pessoas perceberam aquilo que eu como Presidente da Câmara fiz, aquilo que a Câmara fez, aquilo que naquela altura conseguimos, dentro de uma situação tão difícil, tomar as decisões certas nos momentos certos. Tem havido muitas críticas de parte a parte de aproveitamento político da tragédia. O que é que pensa que os seus rivais, nomeadamente Alexandre Leitão, deveriam ter feito diferente? Eu penso que foi claro esse aproveitamento, essa tentativa. Eu penso que o Partido Socialista, no fundo, viu uma tábua de salvação e tentou fazer desse tema o tema da campanha. Isso foi claro naquilo que nós vivemos. Eu penso que é muito triste que isso aconteça, porque eu acho que o respeito que devemos às famílias e que devemos a todos aqueles que passaram por isto é grande demais para se tentar aqui fazer aproveitamentos políticos. E eu penso que isso é claro, ou seja, eu tenho o maior respeito por todos aqueles que foram presidentes da Câmara de Lisboa. Eu estava neste momento e eu tive que reagir neste momento.
Acredita que Se outro presidente estivesse, também o teria que ter feito. E, portanto, estar a aproveitar politicamente isso, eu penso que mostra alguma doença nas próprias democracias. Como é que se pode aproveitar uma coisa destas? Mas não acha que desculpa. Acredita que o PS dava já a eleição por perdida antes do acidente? Não sei, isso teria que perguntar ao Partido Socialista. Eu penso que aqui as pessoas têm escolhas claras a fazer. E a escolha que as pessoas têm que fazer era clara muito antes disto, não é? É a escolha de dizer, há um Presidente da Câmara que veio para mudar a cidade, que em 4 anos não podia corrigir 14 anos. Esse Presidente teve uma ação muito concreta em várias áreas e está no meio desse projeto de mudança. Um projeto de mudança na habitação, na saúde, na mobilidade, em todas estas áreas. E a escolha dos lisboetas é continuar esse projeto que está em andamento ou parar e ter um retrocesso desse projeto, porque temos aqui uma oponente que em muitos casos tem ideias muito ideológicas sobre aquilo que é, por exemplo, a habitação. É uma oponente que o seu partido travou um projeto de habitação acessível em que as pessoas iam pagar 1/3 do seu rendimento em renda, ou seja, alguém que ganhasse 1.000 euros não pagaria mais de 300 euros, era sempre feito nesse sentido. O Partido Socialista veio travar esse projeto, eram 600 casas. Porquê? Porque era um projeto que envolvia os privados. E este Partido Socialista, não é o Partido Socialista nem todos os socialistas, este Partido Socialista não gosta de privados. Ou então cinicamente diz que gosta, mas não lhes cria as condições para eles poderem fazer. E, portanto, é um Partido Socialista que se chega à extrema-esquerda, e, portanto, é por isso eu tenho tantos apoiantes que são apoiantes de um socialismo moderado, que querem realmente, porque, no fundo, nós temos aqui uma divisão entre um Partido Socialista até nacional, com esta nova liderança, com um Partido Socialista colado a um Bloco de Esquerda que obviamente vai dominar a ação política do próprio PS. Repare, o Bloco de Esquerda já dominava o Partido Socialista neste mandato, não estando com eles. Em que o Partido Socialista olhava sempre para o Bloco de Esquerda, como é que o Bloco de Esquerda ia votar. Agora imaginem o Bloco de Esquerda dentro do Partido Socialista, dentro da bancada socialista, dentro do Executivo. Portanto, as pessoas, eu acho que os lisboetas compreendem que isso seria um grande retrocesso. O engenheiro não está a dar demasiada importância a um partido reduzido a uma deputada na Assembleia da República? Não, eu estou a dar a importância daquilo que é o que vivi durante 4 anos, em que com um vereador do Bloco de Esquerda, esse vereador conseguia contaminar o Partido Socialista. Neste momento nós vamos ter a eleição, seguramente, não sei, mas não sei em que número é que está o Bloco de Esquerda, em 4 ou 5, eventualmente será eleita. Uma pessoa que, para além de não ter experiência política, portanto é uma pessoa que tem experiência noutras áreas, mas não tem essa experiência política, e que traz essa ideologia. Repara, o Bloco de Esquerda votou contra o plano de saúde dos lisboetas. O Bloco de Esquerda votou contra as clínicas de proximidade dos lisboetas. Se há uma coligação com esse Bloco de Esquerda, e aquilo até já pode não significar nada, mas que há a eleição de alguém do Bloco de Esquerda para dentro dessa coligação, essa pessoa vai dizer: não, vocês não podem votar a favor de coisas que o Bloco de Esquerda não está de acordo. E a própria candidata é uma candidata dessa área política, ou seja, a minha oponente, a doutora Alexandra Leitão, em vários momentos da sua vida política mostrou isso. Ou seja, qual é alguém que quer ser Presidente da Câmara vai para uma manifestação contra os polícias? O Presidente da Câmara representa a ordem e a lei. E, portanto, um Presidente da Câmara que escolhe esse lado político muito antes destas eleições é alguém que não está daquilo. Os lisboetas olham para o Presidente da Câmara como um garante da lei. E, portanto, alguém que se posiciona dessa maneira, ela não é uma socialista moderada, obviamente. E, portanto, estamos aqui numa escolha. E eu acho que essa escolha, independentemente de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, já era muito clara para os lisboetas. E aí, obviamente, há uma bolha de comentadores, uma bolha mediática, que é e deve existir, obviamente, e que deve ter toda a independência, mas que cria, de certa forma, uma bolha de opinião que não corresponde àquilo que eu sinto na rua.
Isso para mim tem sido claro durante este mês e durante também o processo que vivemos, como falávamos aqui da tragédia. Mas tendo em conta estes interlocutores que tem à sua esquerda e à sua direita, se vencessem a maioria, como é que se propõe a governar a cidade novamente? Bom, eu digo sempre aos lisboetas, eu quero ser Presidente da Câmara porque estou a meio de um caminho. Para ser Presidente da Câmara preciso de mais um voto do que a minha oponente neste caso, ou de quem tiver essas condições, que será, obviamente, a minha oponente deste bloco das esquerdas. Isso é aquilo que eu peço aos lisboetas. Mas também peço aos lisboetas para pensarem aquilo que foram estes 4 anos e os bloqueios que tivemos. E se esses bloqueios existiram com um bloco de esquerda fora daquilo que era a coligação, obviamente que numa situação de só mais um voto ou de uma minoria em que se possa governar com o bloco de esquerda lá dentro, essa dificuldade acrescenta. Portanto, cada voto a mais conta. E, portanto, aquilo que eu digo é sim, eu quero mais um voto, mas cada voto a mais pode mudar as condições de governabilidade. Aliás, o presidente Carlos Carreiras, que é um homem que tem uma grande experiência política, dizia do perigo, nós temos um sistema autárquico que não convive bem com minorias. E numa cidade como Lisboa ainda mais, porque é uma cidade em que tudo é nacionalizado, de certa forma nacionalizado, no sentido dos temas tornam-se nacionais. Sim, tudo é tema nacional. E o presidente Carlos Carreiras dizia, nesta eleição, com a nova estrutura política que temos, com as novas forças políticas, nós podemos estar aqui a criar situações que sejam muito difíceis do ponto de vista de governabilidade. E eu tive essa experiência. Portanto, aquilo que eu peço aos lisboetas é também, no fundo, que se mobilizem para que tenhamos a maior votação possível para ter essas condições para governar, que sejam diferentes, obviamente, das condições que tivemos. Mas olhando a coligação por Lisboa como uma espécie de ilha de moderação rodeada de radicais por todos os lados, olhando para estas pessoas que também querem ser presidentes da Câmara de Lisboa, que se apresentam a votos, consegue imaginar-se a dar pelouros a algum destes candidatos, a Bruno Mascarenhas, a João Ferreira, a mesmo Alexandre Leitão? Eu penso que essa resposta está dada. Nós temos uma coligação que inclui 3 partidos e que eu tenho muito orgulho nisso, mas que também inclui muita gente que não tem partido. Quando olhamos para essa coligação, ela é o que é. Não vai haver outras coligações. Não vou fazer outras coligações. Bom, em primeiro lugar, a pergunta típica que os seus jornalistas gostam de fazer, o Chega fez uma moção de censura contra mim, portanto não faria qualquer sentido. E também nunca fez qualquer sentido. Eu tive 4 anos em que sei exatamente que os outros também nunca fariam uma coligação comigo. Mas tive um partido muito institucional, que não fazendo coligação comigo, é um partido muito institucional da nossa democracia e que durante estes 4 anos mostrou essa institucionalidade, mesmo estando contra, a maior parte das vezes, obviamente, que é o Partido Comunista Português, com o vereador João Ferreira, mas não há também nenhuma coligação possível. Mas gostava de dizer, era que da minha experiência de 4 anos, o Partido Comunista mostrou essa institucionalidade, no fundo, e é que esta coligação do Bloco das Esquerdas, que representa o PS, é uma coligação instável, é uma coligação que entra numa reunião de Câmara a dizer uma coisa e acaba a dizer outra. O Partido Comunista entra numa reunião a dizer uma e que sai a dizer a mesma. Aliás, até foram... portanto, isso tem um valor político, não concordando, ou seja, eu estou a milhas do Partido Comunista e eu com isto, às vezes, nestas eleições, falam em relação ao vereador João Ferreira. Eu estou a milhas de João Ferreira em relação àquilo que ele pensa e o que eu penso. Pensamos completamente diferente. Mas ele é um institucional. E representa esta institucionalidade. E isso tem que ser dito mesmo quando dá a diferença. Os outros não. Aliás, foram muito notados os elogios que têm feito a Não são elogios, e eu com isto quero dizer, não são elogios porque, vamos lá ver, eu não me identifico em nada com o Partido Comunista. Agora, essa institucionalidade que tem acontecido é um facto, não é uma questão de elogio. Eu não faço nenhum elogio às políticas que o Partido Comunista propõe, não faria sentido. Agora, o Bloco das Esquerdas é que nós nem sabemos bem. Por exemplo, nós reduzimos 5% dos impostos aos lisboetas. Portanto, quem vive em Lisboa paga menos 5% de IRS. Isso tem um grande valor. O João Ferreira está completamente contra.
isso eu sei. Eu estou em desacordo com ele. Eu quero manter que os lisboetas pagam menos impostos. Eu não sei o que é que o Bloco das Esquerdas pensa. Aliás, a própria candidata Ou seja, com o João Ferreira mostrou uma hesitação muito grande. É alguém com quem pode trabalhar. Então, claro, o João Ferreira quer aumentar os impostos. A filosofia do Partido Comunista é ir aumentando os impostos, portanto é uma filosofia. A filosofia do Bloco das Esquerdas, da minha oponente, parece que é também aumentar os impostos, mas nem sequer é claro. Portanto, às vezes penso até como cidadão, a pessoa para votar tem que ter capacidade de ver que os projetos são claros, não é? E ponho nos cidadãos e hoje com a informação que há. Nós hoje, em relação a este Bloco das Esquerdas liderado aqui pelo PS, nós não sabemos verdadeiramente. Repare, falam em habitação, nunca fizeram nada na habitação durante 10 anos. E continuam com a mesma coisa vaga. Falam em 4.500 casas, mas onde, como? Não, nós temos projetos concretos. Repare, por exemplo, ainda ontem, foi notícia, não é? Em que eu tinha dito que quer trazer muitos jovens para os bairros. Repare, eu adoro as marchas populares, vivo muito os próprios ensaios, conheço as famílias e dá-me uma tristeza enorme quando eu vejo jovens daqueles bairros que já não podem viver no bairro, tiveram que deixar o bairro. Portanto, eu lancei esta ideia de 710 casas que tenho, que estão vazias, outras ainda por construir nos bairros, e vou trazer. Ontem já lançámos um concurso para 100 das 700. Portanto, as pessoas dizem assim, bom, o Carlos Moedas lançou esta ideia, mas é uma ideia concreta, já lançou 100, portanto, ainda por cima é lançado com o dinheiro do PRR, portanto, tem que acabar até 2026. E as pessoas têm algo concreto a se agarrar, sabem o que é que eu vou fazer. Quando nós olhamos para a minha oponente, não há nada que se possa, ou seja, as pessoas não conhecem, mas em todas as áreas, não é? Seja na inovação, seja na saúde, o que é que vai acontecer às clínicas de proximidade que nós estamos a fazer, onde temos agora clínicas em que temos um médico, um enfermeiro, em bairros como o bairro do Armador, da Alta de Lisboa, já não vão fazer mais? Vão parar? Vão fazer como o que nós estamos a fazer? O que é que vão fazer do plano de saúde que hoje tem... Acha que são um pouco claros, portanto, são um pouco claros e incertos. Eu acho que não têm um projeto. Eu, para além de um projeto, tenho uma linha de implementação desse projeto. Ou seja, pronto, e percebo que obviamente eu estou a meio do caminho, então não é só um projeto, eu tenho um plano de implementação desse projeto, no detalhe. Do outro lado eu não vejo isso mesmo. Reparem, por exemplo, um dos problemas que foi criado pelo Partido Socialista da higiene urbana. A nossa oponente, quer dizer, todos nós concordamos. Não houve aqui um problema na higiene urbana em relação à partilha de responsabilidades entre as freguesias e a Câmara. Mas não é um pouco estranho que demore 4 anos a apresentar um projeto alternativo? Não, e olha, isto é uma boa para os lisboetas pensarem. Isso é o resultado de estar em minoria, não é? É o resultado de estar em minoria. Essa dificuldade vem de uma minoria. Portanto, não foi possível. Agora, quando nós pensamos, dizemos assim, espera aí, então identificámos o problema. O problema é que o cidadão, no fundo, o cidadão não quer saber se é a Câmara ou a freguesia. Agora, o cidadão não percebe que a Câmara vai limpar uma coisa que a freguesia deixa o lixo e depois só vai recuperar 3 dias depois e, portanto, isto cria um problema da higiene urbana. Isso foi identificado. Eu apresento solução. Digo, não, então a partir de agora, nos ecopontos vai ser a Câmara a fazer. Vamos fazer 6 dias por semana, porque também identifiquei que há Campo de Ourique e outras freguesias em que é só 3 dias por semana ao lixo indiferenciado. Vamos fazer 6. E depois, a minha oponente diz 2 coisas. Que quer descentralizar ainda mais, mas então o problema vai aumentar, vai haver mais lixo, portanto o projeto dela só pode ser isso identificado. E portanto, e fala depois, de repente, em 7 dias por semana, mas para 7 dias por semana era preciso um acordo com os sindicatos. Eu não faço sem ter um acordo, portanto os sindicatos teriam, e os sindicatos não dão esse acordo, portanto vamos fazer já 6 dias, porque isso eu sei que posso fazer. Portanto, ela fala em situações que ela própria não vai poder fazer. Portanto, o que é que as pessoas estão à espera que a higiene urbana com ela que melhore? Não, vai piorar seguramente, portanto o que ela tem realmente pouco palpável e não tem concreto. O engenheiro tem dito que Lisboa é uma cidade segura, mas, no entanto, o seu discurso pauta-se muito por preocupações de aumento de segurança. Já pediu mais 500 agentes da PSP ao Governo, quer mais 100 elementos na Polícia Municipal, mais videovigilância, guardas noturnos. Isto pode ser visto como uma tentativa de conter a progressão do eleitorado do Chega em Lisboa? Não, de todo. Aliás, eu gostava às vezes, estou na rua e as pessoas vêm ter comigo
E eu pergunto-me, qual era a pessoa em Lisboa que gostava de ter um Presidente da Câmara que não se preocupasse com a segurança? É uma pergunta sincera, porque eu, se tivesse um Presidente da Câmara que não se preocupasse com a segurança, eu ficava muito preocupado. As pessoas querem ter um Presidente da Câmara que se preocupe com a segurança na cidade. Olha, eu ontem estive em São Domingos de Benfica. Várias lojas foram assaltadas. Pensa que essas pessoas querem ter um Presidente da Câmara que não se preocupa com a segurança? Querem ter um Presidente da Câmara que se preocupa com a segurança. Aquilo que eu tentei esclarecer foi que há realmente também... eu fui dos primeiros a falar sobre isso. E primeiro porque falar de segurança, eu acho que é mesmo a função de um Presidente da Câmara. Agora, dizer que isso é uma coisa que só pode ser falada pelos extremos políticos, mas o que é que isso seria? Eu sinceramente, eu não quero saber o que é que os extremos falam. Eu falo do que é importante, não alinho aquilo que falo com os extremos. Aliás, porque eu falei muito antes dos outros. Mas depois criou-se uma ideia que o Carlos Moedas estava a falar de percepções. E eu sou engenheiro, gosto de números, e portanto fui aos números. E dei-me conta, analisando os números, que esses números que as pessoas falavam eram uma média. Ora, um engenheiro sabe que uma média é um número que não representa muita coisa. Temos que ir ao detalhe. E, portanto, quando fui ao detalhe e vi que em Lisboa os crimes de abuso sexual aumentaram 17%, as violações aumentaram 12%, e ainda ontem referi, em casos concretos, estamos lá numa primeira divisão da PSP, que representa Arroios, Santa Maria Maior, portanto, aquela zona vai lá mais dali dos bairros históricos. Bairros históricos e com muita imigração também. Sim, sem dúvida. Mas o ponto aí é assim, eu não misturo as coisas. Mas que nesse primeira divisão aumentou em 67%, obviamente que eu tenho que ficar preocupado. E as pessoas, de certa forma, pagam o salário ao Presidente da Câmara para ele estar preocupado com isso e para ter soluções. E por isso eu disse ontem ao Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero trabalhar convosco. Eu quero mesmo trabalhar convosco neste plano de segurança para Lisboa. Mas nós precisamos de mais 500 PSPs. Precisamos de mais 500 PSPs porque nós perdemos mais de 1000 nos últimos 14 anos. Nós precisamos de mais polícia municipal. Nós precisamos de mais de videoproteção. Nós precisamos... Pronto, a videoproteção estou eu a fazer, estamos a fazer, aliás temos feito muito mais do que no passado. Tudo isso é tão importante e as pessoas agradecem isso. Ninguém me está na rua a perguntar Sr. Presidente, mas olha que esse falar de segurança é uma coisa dos extremos. Não, as pessoas não estão a falar nisso. E a questão dos poderes da Polícia Municipal? É algo que uma bandeira sua tem defendido que devem poder eu costumo até dizer, prender pessoas? Eu costumo dizer que a política muitas vezes também é a arte de fazer o óbvio, não é? De fazer as coisas. E eu não vejo isso sequer como uma bandeira. Aliás, nunca pensei que isso fosse uma bandeira. Porque cá está, também as pessoas na rua, elas próprias me diziam, mas espera aí, até os polícias municipais vêm um tipo a assaltar no meio da rua e não o podem levar para a cadeia, ficam ali parados com o homem durante meia hora à espera. Meia hora. Às vezes a PSP tem muita coisa. A PSP é o garante da segurança. Portanto, não podem levá-lo para a esquadra porque não está nos acordos ou não está na lei. Isso é uma coisa insensata. Portanto, para mim não é bandeira. É realmente triste que se esteja a discutir uma coisa tão óbvia para as pessoas e tão óbvia também para os polícias municipais, que são eles próprios polícias de segurança pública. O Presidente da Câmara, um Presidente da Câmara, tem que ser realmente este garante da lei e da ordem. Portanto, os polícias municipais... Mas se incentivar um polícia municipal a abusar do poder que a lei permite neste momento, isso também é uma coisa que o Presidente da Câmara não pode fazer. Não, e é por isso que eu estou tão empenhado que a lei, ou que o contrato interadministrativo, ou o que seja, isso não sou eu que posso ver, é o Governo que tem de dizer, é a Sra. Ministra, que isto muda, não é? Porque isto primeiro cria quase uma desauto... Imagina o que é ser um polícia de segurança pública, como todos eles são, que está na Polícia Municipal. Ou ir para a Polícia Municipal perde as suas capacidades. Isso não faz sentido. Portanto, isso para mim é assim, eu acho que isso é tão óbvio, que tem mesmo que mudar. Ou seja, acha que é uma questão, isto no fundo é uma questão corporativa, que impede que... Não sei, olha, não sei qual é a questão. Eu respeito a lei, portanto, o que a lei disser. Se é preciso mudar a lei, que se mude. Se é preciso mudar algum tipo de acordo entre a Polícia Municipal e a PSP, que se mude. Mas eu acho que isso é, até para a própria Polícia de Segurança Pública, para os seus colegas, é para ajudar. Então, se a cidade perdeu mais de 1.300 polícias nos últimos 14 ou 15 anos, os polícias municipais também são polícias de segurança pública, podem ajudar os seus colegas, porque é que não poderiam ajudar? Outra coisa é o que me acusam, que é uma coisa que também estapafúrdia, que era, eu não quero que a Polícia Municipal seja um órgão de polícia criminal. Não foi isso que eu disse.
Ou seja, é que possa prender, por exemplo, é levar para a esquadra. Criminosos eu nem vou utilizar aqui palavras técnicas, porque vou mesmo para as pessoas lá em casa perceberem. Aquilo que eu estou a dizer é o Polícia Municipal apanhar um ladrão em flagrante delito, poder pegar nessa pessoa, fazer a detenção e levá-lo para uma esquadra. É só. Sim. Isto as pessoas percebem. Depois, se entra, que é um bocadinho, no fundo hoje também esta desconexão com a vida real. Mas está a dizer detenção, ou está a dizer prisão, ou está a dizer... Não, estou só a dizer isto. As minhas palavras são muito simples. É dar voz de prisão e levar a pessoa para a esquadra. Exato. Mas eu pergunto-me, há alguém na rua, na vida, que eu chamo na vida real, do andar na rua, que não concorda com isto? Sim. Sendo a habitação uma das prioridades da sua candidatura, pode dizer que o governo de Luís Montenegro não prejudicou as suas probabilidades de reeleição ao qualificar uma renda de 2.300 euros mensais como moderada? Não, ouça, eu não tenho tido, e já disse isto várias vezes, eu não tenho tido sequer tempo para estar agora envolvido sobre o que são as políticas nacionais. O governo lançou este pacote que tem boas medidas. Agora, para mim, o meu conceito é simples. Uma renda acessível na Câmara de Lisboa é e será sempre 1/3 do rendimento da pessoa. Nós temos 2 tipos de ajuda. Pessoas que não podem pagar, ou praticamente não podem pagar, com rendimentos baixíssimos, que às vezes não pagam, outras vezes pagam rendas de 5 euros, 10 euros ou 50 euros. Depois temos jovens profissionais, jovens jornalistas, jovens médicos, jovens enfermeiros, que já não conseguem pagar renda em Lisboa. Aquilo que nós criámos foi um sistema em que essas pessoas só pagam 1/3 do seu rendimento. Seja porque nós lhe damos uma casa, seja porque tem um contrato de arrendamento que nos apresenta, e até aqui não recusamos ninguém, que é, imagine, vem uma pessoa, apresenta a Câmara um contrato de arrendamento em que está a pagar, essa pessoa ganha 1.000 euros, está a pagar 500 euros de renda, então nós dizemos, está a pagar metade do seu salário de renda, isto é muito. Então essa pessoa paga 1/3, ou seja, 300, e nós pagamos 200. Então se a renda fosse, por exemplo, de 2.300 euros, a Câmara apoiava? Não, nesse caso nós não chegamos aí, obviamente. Mas há um limite máximo. Pessoas. Aliás, olha, nós fizemos pela primeira vez, porque aqui também é bom relembrar, na altura com a vereadora, a Filipa Roseta, que foi pessoas que ganhavam, portanto nós ajudávamos, pessoas que ganhavam até, que isto é terrível, não é? E há muitas, infelizmente, ganham menos de 500 euros. Depois, com a renda acessível, ajudávamos aqueles que estavam acima do salário mínimo. Na altura, mais de 870, à volta disso. E havia todo um grupo que estava entre os 500 e os 800 e tal, que não era ajudado. E, portanto, nós focalizámos-nos nesse grupo, porque há muitas pessoas nesse grupo. Mas qual é o máximo desse programa que podem apoiar? Esse programa, obviamente, não tem aqui os máximos que temos nesse tipo de programas, tem a ver com pessoas que ganham 2.000 e tal euros o casal e, portanto, pagam 1/3 disso. Portanto, temos muitas coisas. Imagino que é um enfermeiro, com um médico, com um jornalista, que estão casados e, portanto, há aqui um limite que é o rendimento será 2.000 e pico euros do rendimento, não é a renda. Ou seja, 1.000 e tal euros por cada elemento do casal. Cada elemento do casal. Depois posso-vos dar mais em concreto, não tenho aqui exatamente o valor, até porque infelizmente nós estamos ainda a ajudar muitas pessoas que estão abaixo disso. É um valor muito abaixo da tal renda moderada. Eu não vou fazer nenhuma especulação sobre o ponto do governo, até porque, como disse ontem o Primeiro-Ministro, ele está a falar de rendas que podem ser de 400, 500, 600, 700, 800, 900, e que tem aquele ponto. Eu estou-lhe a dizer, em Lisboa, neste momento, as pessoas que nós estamos a ajudar estão muito abaixo disso, porque precisamos de fazer mais e porque tivemos 10 anos em que não se construiu, basicamente. Sim, mas o certo é que os números ficam na cabeça das pessoas. Claro. E 2.300 euros não é uma normalização de uma capital na qual a classe média terá muitas dificuldades em poder encontrar casa. Obviamente, então, e é por isso que nós, durante estes anos, entregámos 2.881 casas e ajudámos mais 1.300 pessoas a pagar apenas 1/3. Eu pergunto, o que é que foi feito nos 10 anos entre 2010 e 2020? As pessoas sabem, foram 17 casas por ano. E, portanto, eu percebo que todo este tipo de linguagem, agora o Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro ontem dizia isso, não estava a falar de 2.300, estava a falar de muitas outras rendas. E eu não vou entrar por aí, porque eu acho que isso não é uma discussão municipal. Portanto, há uma política municipal de Lisboa. E essa política é que ninguém deve pagar mais de 1/3 daquilo que ganha. Essa é a política que eu tenho feito. Aliás, a prova disso é que quando eu cheguei, quase não se ajudavam pessoas a pagar a renda e, portanto, nós instituímos uma política de 1/3 que hoje está a ajudar 1.300 lisboetas a só pagarem, no fundo, a não pagarem mais de 1/3 do seu rendimento. Portanto, a minha questão aqui não é um valor concreto, mas as políticas nacionais são as políticas nacionais. A política pública que eu tenho
é clara e foi clara desde o início, que não era clara, porque nós quase não ajudávamos famílias a pagar a renda. Havia uma ideia que era construir. Nós temos, não é só construir, é reabilitar aquilo que está vazio, muito que estava vazio, e também ajudar as pessoas a pagar a renda, 1/3. Portanto, a resposta é, para Lisboa, uma renda acessível é 1/3 do rendimento. Se o engenheiro for reeleito, quantas famílias é que no final deste mandato estarão a viver nos empreendimentos do Vale de Santo António, do Vale de Chelas, que são uma das suas bandeiras eleitorais? Olha, pelo menos, vou-lhe dizer que eu tenho aquilo que já estou a fazer. E eu disse sempre, o importante aqui é o que já estou a fazer. Neste momento, ali na zona Marvila Beática, ainda no Vale de Chelas, nós já estamos em construção com 700 e tal, e temos mais 300 que vamos lançar. Nas Olaias são mais 400 que já estão aprovadas. E ainda temos mais 200 no Casal do Pinto. Portanto, essas seguramente estão a ser feitas, não é? O potencial do Vale de Santo António e do Vale de Chelas é um potencial de longo prazo, obviamente, porque tudo isto demora, mas é começar que vamos conseguir, e esse potencial é muito mais do que 5.000 casas, portanto estamos a dar, mas é um potencial que não é um potencial de 4 anos, obviamente, é um potencial, e quem sabe, aliás, quem promete aos lisboetas, como é o caso da minha oponente, que vai conseguir construir 4.500 em 4 anos, não sabe o que é isso. Porque eu, para conseguir entregar 2.881, foi porque eu fiz mais do que construir. Fui pegar naquelas que estavam fechadas, que eram quase 2.000 e que nós reabilitámos 1.900, e não é construir, é fazer uma casa de banho nova, é uma cozinha nova, porque isso é muito mais rápido. E, portanto, quem promete construir de raiz 4.500 não pode estar a dizer a verdade, porque isso não acontece em 4 anos em nenhuma Câmara, nem em nenhum sítio. Portanto, nós temos de ter aqui uma política pública que tem ajudar as pessoas a pagar a renda, reabilitar o que está fechado e abandonado e depois construir. Mas, portanto, aí já se vê... Mas isto vai custar muito dinheiro. Como é que vai financiar este plano? Nós tivemos, obviamente, uma ajuda europeia enorme, que vai até não só PRR, mas também dinheiros da Comissão Europeia, que vão até 2028 ou 2029. E há margem também para facilitar a construção por privados, por exemplo, nos licenciamentos e sem dúvida. Então, no nível da reabilitação urbana também? Nós não conseguimos aprovar por bloqueio do PS que os privados participem. Porque o PS, e já vem do Executivo anterior, lançaram esta ideia de dizer não, nós gostamos dos privados, nós até vamos fazer concessões com os privados para fazer. Só que criam condições aos privados, porque estão dominados pelo Bloco de Esquerda, condições em que os privados dizem não, mas eu nessas condições não faço. Qualquer pessoa percebe que um privado, e os privados querem ajudar, querem verdadeiramente ajudar, um privado diz assim, bom, meus amigos, eu ajudo, mas eu não posso perder dinheiro, ou seja, vocês dão-me o terreno, eu tenho um custo de construção, e, portanto, eu dentro desse custo de construção eu não posso perder dinheiro, porque isso não faria sentido. O Partido Socialista criou sempre esquemas em que o privado olhava para aquilo, aliás, eles abriram concursos, ainda no Executivo anterior. Quantos é que concorreram a esses concursos? 0. E era por causa das condições que foram fixadas. Então eu acho que é de um cinismo atroz, político, estar a dizer, não, sim senhor, nós queremos os privados, e depois chegar aos privados e dizer assim, olha, construem um prédio e depois, não ganham nada. Vocês vão perder dinheiro. Mas compreendo que apesar disso tem que haver algum limite no caso claro. Então, mas o terreno for cedido quase gratuitamente, tem que haver um limite ao valor que se pode cobrar. O limite era dizer, vamos ver qual é o limite do custo da construção, se o privado tiver que ter uma renda superior àquele terço, nós temos que pagar o diferencial. Mas isso é uma ajuda pública, nós não podemos fazer, ou seja, os privados não fazem ajudas sociais. Neste país temos que compreender que quem deve fazer isso é o Estado, quem deve fazer isso é o Estado Social local, e por isso eu ter sempre desenvolvido muito esta ideia do Estado Social local, e por isso eu digo às pessoas, quando uma pessoa está a pagar uma renda que é mais alta, não é o privado que tem que estar a fazer isso, a subsidiar o público é que é o público. E olhando a longo prazo, isto agora tem muito mais, ou seja, estamos a falar de longo prazo mesmo, muito além deste ciclo político. Onde é que vê espaço para Lisboa crescer? Por exemplo, nos terrenos do aeroporto? Não, Lisboa tem esta sorte, ou seja, a sorte, e de certa forma nós temos uma morfologia difícil. Temos o rio e temos os nossos vizinhos, e nós não podemos invadir os nossos vizinhos. Sim, certo. Mas há poucas cidades que têm 250 hectares como nós temos, que estão bloqueados há 20 anos, porque nunca ninguém fez nada. Nós aprovámos o plano de urbanização finalmente do Vale de Santo António e a área de reabilitação, que são 250 hectares, que podemos ter ali parques, que podemos ter equipamentos, podemos ter renda acessível. Portanto, nós temos muito ali por crescer dentro da própria cidade. E isso eu diria que se há um projeto de visão de cidade
concreto é Val de Santo António e Val de Chelas, porque é realmente cidade dentro da cidade, em que nós podemos construir novos bairros com a sua identidade, com a sua alma. E o aeroporto é para manter em Lisboa ou acha que no futuro... O aeroporto é para sair de Lisboa e ainda bem essa decisão foi tomada por... Mas concorda que isso a longo prazo é o melhor para Lisboa? Não, é o melhor para Lisboa, obviamente. Obviamente que este governo tomou uma boa decisão. Agora o que eu peço é que essa decisão seja célere. Nós não podemos estar 10 anos à espera do novo aeroporto. Isso não é sustentável. E aquele terreno que está ali também tem que ser aproveitado. Aliás, o governo já definiu aqui uma ideia de uma grande empresa com todas estas áreas, mas a Câmara de Lisboa tem que estar a liderar isso. Tem que ser ouvida. A Câmara de Lisboa tem que liderar o projeto do que é que vai acontecer nos terrenos do aeroporto. Terá que ser uma Parque Expo com esteroides. Eu não acho que essa é uma boa definição. Forte, mas eu diria que pode ser até uma boa definição, mas eu diria que tem que ser algo em que a Câmara coordene e em que tem que haver uma capacidade de aprovação de projetos, como foi o caso da Parque Expo, e portanto isso vai ter que ser pensado dessa maneira, sim. Contrariando aquele velho chavão que a equipa que ganha não se mexe, a sua lista de candidatos a vereadores mexeu em praticamente tudo. Fica o centrista Diogo Moura, que até esteve fora do Executivo durante algum tempo. Trocar Filipe Ana Coreta Correia, Filipe Roseta, Joana Almeida por Gonçalo Reis, Joana Batista, Gonçalo Melo Gonçalves, Rodrigo Melo Gonçalves e outros, não pode ser visto como instabilidade? Não, porque, e isso é tão importante essa pergunta, porque os lisboetas não votam só num presidente da Câmara. Os lisboetas votam numa lista. Eu nessa lista, a minha lista é incomparavelmente melhor do que todas as outras. Incomparavelmente. Porque, repare, a lista da minha oponente tem, sobretudo, lealdades partidárias, não é? Eu não consigo ver na lista dela alguém que seja uma pessoa especializada em urbanismo até, não sei, ao número 8 ou ao número 9. Onde é que está essa pessoa? Quem é que vai ser o vereador do urbanismo? É um vereador importantíssimo. Eu tenho um vereador do urbanismo, é um professor de arquitetura que esteve na Câmara, que trabalha lá, que sabe o que está a fazer. Quem é que vai gerir um orçamento na lista? Eu gostava que se observasse a lista da minha oponente e disse, quem é que vai gerir na lista dela um orçamento de 1.300 milhões de euros? Eu tenho uma pessoa que geriu a RTP durante 10 anos, que teve nas Estradas de Portugal como administrador, que é um gestor público de topo. Falamos de Gonçalo Reis. Quem é que é a pessoa, na minha oponente, que vai fazer isso? O caso, por exemplo, as pessoas falam nos problemas, obviamente, sobre a higiene urbana, que nós já identificámos onde é que estava o problema, dos espaços. Nós vamos ter aqui projetos incríveis em termos de espaços verdes. Quem é que vai gerir isso? Eu fui buscar uma pessoa que em Oeiras fez um trabalho reconhecido por todos os portugueses, ou seja, quem trabalhou em Oeiras, obviamente há um presidente da Câmara, mas há uma vereadora que fez realmente brilhar em termos de espaço público. Quem é que vai olhar para o novo projeto? Repare, nós vamos fazer um novo projeto incrível na Tapada das Necessidades, projeto de 20 milhões de euros. Vamos olhar para Monsanto e reformular Monsanto. Portanto, eu tenho uma lista com pessoas de altíssima qualidade. E não é alta, eu diria, para além de serem de altíssima qualidade, são incomparavelmente melhores. A pergunta que os lisboetas têm que fazer não é a questão do que é que era uma equipa e outra. Portanto, obviamente, há mais um partido, há uma nova estrutura, mas temos aqui vereadores que são... E agradeço a pergunta, porque realmente é tão importante que as pessoas olhem para a qualidade das equipas. E quando eu vejo a qualidade das outras equipas e vejo a qualidade da minha equipa, não é que eu acho que é que a diferença é abismal. Mas se mesmo assim perder as eleições, pode assumir o compromisso que vai ser vereador da oposição? Eu confio nos lisboetas e aliás confio naquilo que sinto na rua. Confio que os lisboetas não querem retroceder 14 anos ou 18 anos, neste caso, daquilo que era uma gestão política e não uma gestão para as pessoas. Portanto, eu acredito nisso e estou muito confiante, mas eu não sou um político tradicional. Obviamente, se os lisboetas não me quiserem para presidente, eu não fico como vereador, mas isso parece-me óbvio. Mas os lisboetas, eu acho que eu tenho andado para além de tudo, mais do que entrevistas, mais do que estar aqui convosco, também gosto muito, passo os dias na rua. E aquilo que eu sinto é, da parte dos lisboetas, o não quererem voltar para trás. E saber que voltar para trás tem um custo enorme para a cidade.
parar projetos que estão a ser feitos, projetos como um novo elétrico até 2028, como ligação a horas, tudo isso com um novo, se essa hipótese fosse uma hipótese, isso andava tudo para trás. As pessoas não querem andar para trás e, portanto, eu tenho uma grande confiança nisso. Acredito que vai vencer. E se for eleito, aliás, se for reeleito, compromete-se a ficar com o mandato até ao fim ou mesmo a procurar um terceiro mandato? Eu sempre cumpri os meus mandatos até ao fim. Aliás, era muito interessante porque eu até no primeiro mandato foi sempre complicado. Às vezes nas ruas as pessoas diziam, mas você quer ser Presidente da Câmara de Lisboa, mas depois pode-se ir embora a meio. Eu disse, não, se eu for Presidente da Câmara de Lisboa, é para ficar. Portanto, se eu tiver um mandato, é para ficar, obviamente. E as pessoas já têm essa confiança. Ou seja, essa pergunta até faria sentido num primeiro mandato, porque as pessoas não sabiam muito bem. Eu vinha da Comissão Europeia, não era alguém com um perfil típico de Presidente da Câmara, mas tinha uma grande paixão pela cidade e sobre os temas da cidade. E conhecia temas que foram muito importantes, que no fundo mudaram a cidade e as minhas preocupações sociais, mas também o meu lado liberal na economia, que é muito importante para desenvolver as empresas e para desenvolver aquilo que foi a cultura, tudo isso foi importante. Portanto, o meu lado social, humanista, mas também um lado liberal, de certa forma, que tenho em relação àquilo que é a criação de empresas e de emprego, e conseguimos provar isso, portanto temos cá os tais unicórnios e criámos 16 está quase a terminar, mas temos tempo ainda para uma ou duas perguntas e precisamente uma seria sobre os unicórnios. Há quem diga que a fábrica dos unicórnios que tem mais marketing do que substância. É uma crítica que acha que faz sentido ou acha que na economia do conhecimento que nós vivemos hoje as coisas são diferentes? Eu acho essa crítica divertida, porque quando eu cheguei naquele sítio, que era chamado Hub do Beato, exato. Havia zero pessoas a trabalhar. Zero. Agora estão 1.200. Quando eu cheguei, praticamente haveria uma ou duas empresas de nível unicórnio, ou seja, destas empresas de mais de 1.000 milhões de euros. Hoje temos 16. Não é? Quando eu cheguei, as grandes empresas começaram a apostar em Lisboa. É que eu falo muito nos unicórnios, mas vamos lá ver, e aqui até vou fazer propositadamente, porque eu acho que os políticos têm sempre muito dificuldade em falar em empresas. Nós, neste momento, temos no Largo do Rato uma empresa internacional como a Deloitte que está a criar 2.500 postos de trabalho e a investir 25 milhões de euros. Nós tivemos empresas como a AstraZeneca que estão a investir 600 milhões para a criação de 500 empregos. Portanto, temos uma capacidade, tivemos uma capacidade através da fábrica do unicórnio. de investimento para Lisboa. Nós tivemos um presidente de um país do G7, não é qualquer... Estou a dizer isto, obviamente, porque realmente, quer dizer, a França não é um país qualquer, que veio a Portugal em visita de Estado e quis estar na fábrica de unicórnios, que veio com a pessoa que nos ajudou, que é uma jovem francesa que criou uma fábrica de unicórnios em Paris muito conhecida, que é a Estação F, e portanto ele veio para ver o exemplo do que é que estava a acontecer em Lisboa. Portanto, a fábrica de unicórnios não foi só a fábrica de unicórnios, mas foi toda uma dinâmica. É o ecossistema que está à volta dele. E que, ouça, eu podia, não vou fazer porque isto poderia ser considerado publicidade, não vou dizer mais nenhuma empresa, porque depois vou ficar com uma série aqui de problemas. Olha, a Câmara de Lisboa já mostrou que é uma excelente alavanca nas últimas décadas, uma excelente alavanca para ser Presidente da República ou para ser Primeiro-Ministro. Algum destes cargos está no seu horizonte? Não, o único cargo que eu tenho no horizonte é mesmo ser Presidente da Câmara, continuar a ser Presidente da Câmara. Acho que é o cargo que eu mais... é um privilégio, é um gosto, é um cargo em que a minha vida faz sentido. Foram 4 anos muito difíceis, mas com uma grande vontade e, como ontem dizia, com umas ganas, como dizem os espanhóis, de fazer, de mudar, e isso é no fundo aquilo que eu quero, não é uma ambição pessoal, porque nunca foi, e os lisboetas sabem disso, mas é de continuar este projeto, Por falar em Presidente da República, temos as próximas eleições depois destas, apoio ao candidato Marcos Mendes. Acha que, de facto, Marcos Mendes tem condições para passar à segunda volta e vencer? Bom, eu Caso haja uma segunda volta, sou apoiante desde a primeira hora de Luís Marcos Mendes. Acho que é um homem que tem uma experiência incrível, que teve muitas funções na nossa sociedade, é um agregador, é um conciliador,
E, portanto, tem condições para ter apoio à esquerda claro, também, claro, por exemplo? Eu penso que tem, ele abrange muito, não é? E, portanto, como essa moderação que lhe é característica. E a entrada em cena de André Ventura muda alguma coisa nestes cálculos? Não sei se as pessoas dirão pelo seu voto a André Ventura. Eu não como Presidente da Câmara, não sou eu que faço comentário político. Eu penso que aqui é uma marcação de terreno, no fundo isso que está a acontecer. Mas mesmo nessa lógica, quão grave seria uma segunda volta entre Gouveia e Melo e André Ventura? Não vou especular sobre isso. Não vou especular sobre isso porque eu gostava muito que nós temos aqui 2 semanas até às eleições autárquicas. É muito importante que estejamos focalizados e é muito importante que os lisboetas tenham consciência que não podemos voltar para trás. Eu gostava mesmo de acabar esta entrevista com uma mensagem muito grande para que quem não quer que a cidade volte para trás, que haja um retrocesso, que venha votar no dia 12 de outubro, porque isso é crucial e cada voto conta, porque as condições de governabilidade serão muito importantes. Eu só peço ganhar, mas obviamente é muito diferente ganhar com uma pequena margem ou ganhar com uma margem maior. O nosso tempo também vai terminar. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje e nós voltaremos com novas entrevistas, novos convidados em www.dn.pt. Obrigado.